Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo na correria, acabei de chegar do SBT Sport Rio, você vê, ó, tava até com óculos pendurado aqui, bonezinho, tô gostando dessa skin, bonezinho, vou ser sincero, tô gostando de usar boné agora. Galera, correria máxima, muita informação no Flamengo, Alexandro chegou falando e Alexandro já pode estrear com a camisa do Flamengo. Alcaraz teve o primeiro treino com os novos jogadores lá no Ninho do Urubu, já cumprimentou o Tite. Gonzalo Plata chegou ao Rio de Janeiro, foi anunciado e nós vamos trazer detalhes dessa operação, os valores exatos que o Flamengo pagará para ter o jogador até 2029. Tem também venda no Flamengo, o Flamengo acertando venda de um volante por 12 milhões de reais, nós vamos trazer os detalhes. E notícia ruim confirmada no Flamengo sobre Michael e De La Cruz, galera. Pois é, nem tudo é notícia boa, a gente vai contar isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, ativar o sininho aí, toda vez que eu publicar um vídeo, você com o sininho ativado, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo e de graça, sem pagar nada. Compartilha também o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais, conto com a colaboração de vocês. E também, se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já. O Pix está aí na descrição. Vamos para as informações, galera? É o seguinte, Alexandro, novo lateral esquerdo do Flamengo, chegou na manhã dessa sexta-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao novo clube e iniciar a trajetória na equipe carioca. E ele deu entrevista à Flá TV, falou sobre o acerto com o Flamengo, declaração bonita, chegou falando bem. Abre aspas para Alexandro. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Acompanho desde quando era pequenininho, desde que era um menino lá de Bom Pastor, em Catanduva, onde ele é criado, onde ele foi criado, onde ele nasceu. O futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução. E o Flamengo, obviamente, é um dos clubes que está fazendo crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo mundo. Não só o Flamengo, mas outras grandes equipes no Brasil que estão dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável. Vestir esse manto, me sinto orgulhoso. É uma honra fazer parte dessa família. Chegou falando bonito, rapaz. Discurso bem parecido com o técnico Tite. Inclusive o Tite foi um fator crucial para o Alexandro ter topado o projeto do Flamengo. Alexandre tinha proposta de vários outros clubes, por exemplo, o São Paulo era um clube, o Botafogo era outro clube, não só aqui no futebol brasileiro, no exterior também. Mas a conversa com o Tite foi crucial para ele topar esse projeto. Arrisco a dizer que o Alexandre chega para ser titular. O estilo de jogo dele, eu acho que se encaixa melhor ao estilo de jogo que o Tite gosta de um lateral esquerdo. Não, isso não é um demérito ao Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas é muito mais ofensivo. E o Alexandre, inclusive, ele já pode estrear com a camisa do Flamengo. Está no bid, está regularizado, pode entrar em campo. Claro, vai depender da avaliação da comissão técnica, se ele joga no domingo ou não, ou se ele é pelo menos relacionado no domingo contra o Corinthians. Lembrando que para esse jogo, o Tite provavelmente terá o retorno do atacante Gabigol. Esse jogador tem feito muita falta ao Flamengo, um jogador extremamente importante, não só Gabigol não, Pedro, desculpa, eu falei Gabigol, mas é Pedro, tá bom? Peço desculpa aí, o Pedro tem sido muito importante, não só pelos gols, mas também pela forma como joga. Um jogador que dá assistência, dá passe, segura bem a bola. Hoje no Flamengo, na ausência dele, não tem ninguém que faça isso. O Bruno Henrique quebra o galho ali como falso 9, o Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos, longe de ter o mesmo nível de futebol do atacante Pedro. Alcaraz, outro jogador que já foi anunciado, hoje treinou pela primeira vez com os novos companheiros lá no Flamengo. Inclusive a camisa caiu muito bem no novo jogador do Flamengo. Até a gravação desse vídeo aqui, o nome dele não tinha entrado no bid, mas o Flamengo estava correndo na parte burocrática para fazer o jogador entrar no bid e ser regularizado e, consequentemente, poder entrar em campo com a camisa do Flamengo e fazer a sua estreia já contra o Corinthians. Lembrando que ele chegou falando que está pronto, estava treinando normalmente, enfim, que quando o Tite quiser, ele já pode jogar. Outro reforço que foi anunciado pelo Flamengo nessa sexta-feira, Gonzalo Plata, o equatoriano, enfim,
a novela acabou. Foi uma negociação extremamente difícil junto ao Saad do Catar, uma negociação que não foi fácil, toda hora o documento ia, voltava, com mudança de cláusula. Foi muito difícil essa negociação e o Flamengo, enfim, conseguiu a contratação e anunciou de maneira oficial. Ele vai ter contrato com o Flamengo até agosto de 2029, tá bom? Contrato longo, são 5 temporadas. E no anúncio eu achei bacana, cara. O Flamengo fez referência às lembranças lá de Guayaquil, local que o Flamengo conquistou o tricampeonato da Libertadores em 2022 em cima do Atlético Paranaense. Detalhes dessa contratação. Repito, contrato até agosto de 2029. O Flamengo vai pagar inicialmente cerca de 25 milhões de reais, dá em torno de 4 milhões e 250 mil dólares ao Saad, e é um percentual que o Flamengo está comprando, é superior aos 30% iniciais que o Flamengo iria comprar. Isso, inclusive, foi um dos entraves dias atrás. E a operação envolvendo todo o pacote pode chegar a 9 milhões e 100 mil dólares. Isso dá em torno de 52 milhões de reais atualmente, porque aí depende de metas estabelecidas. Por exemplo, ele vai batendo metas e aí o Flamengo é obrigado a comprar percentual a mais junto ao Saad. Na verdade, o Flamengo fez isso porque o Al Saad ele só queria negociar se fosse pelo valor que eles tinham investido para contratar o Gonzalo Plata. Aí o Flamengo negociou dessa maneira. Beleza, a gente, no fim das contas, pode até pagar o valor que vocês pagaram, mas inicialmente a gente compra um percentual e se ele for batendo as metas, a gente vai adquirindo mais percentual. No fim das contas, vai ser bom para o Flamengo, porque se ele performar e bater essas metas, é sinal que está valendo a pena o investimento. Então, eu acho que o Flamengo negociou de maneira extremamente correta. Vamos agora falar das duas notícias ruins. Depois a gente fala da venda do volante do Flamengo, tá bom? Vamos lá. Hoje, pela manhã, o Flamengo confirmou as informações que a gente trouxe no vídeo de ontem. As lesões musculares confirmadas tanto no meia de la Cruz quanto no atacante Michael. No caso do Michael, uma situação um pouco mais grave. E esse jogador, ele pode voltar a jogar apenas em novembro. A tendência é que ele volte em outubro, se tudo ocorrer bem. Mas existe a chance de ele ficar até 60 dias longe dos gramados, por conta da grave lesão que ele sofreu. Na verdade, tanto o Michael quanto o De La Cruz sofreram lesão no mesmo lugar, músculo posterior da coxa direita. A situação do Michael é mais grave e a situação do De La Cruz é um pouco menos grave, digamos assim. E ele pode ficar um mês longe dos gramados. E o Michael, inclusive, ele não será inscrito na Libertadores, porque a Libertadores permite fazer 3 mudanças na lista de inscritos. O Flamengo contratou 4 reforços nessa janela de transferência: Michael, Gonzalo Plata, Alcaraz e Alexandre. Existia a dúvida de quem ficaria fora. Como o Michael está com uma grave lesão, ele não vai ser inscrito na Libertadores. E aí o Flamengo coloca o Gonzalo Plata, o Alexandre e, obviamente, o Alcaraz. Então, enfim, é torcer para o Michael voltar o mais rápido possível e voltar bem, né? Não tem jeito, galera. Repito o que eu falei no vídeo de ontem. Eu não vou ficar aqui crucificando profissional do Flamengo, crucificando o departamento médico do Flamengo. Eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho conhecimento para isso. Eu só acho que o Flamengo poderia vir a público através de um profissional da área, seja o Fábio, o preparador físico, seja o chefe do DM, Márcio Tanuri, para explicar a quantidade de lesões musculares. O que, se a gente for parar e analisar no futebol brasileiro, o calendário é, entre aspas, normal. O problema é que outros clubes que disputam a mesma quantidade de jogos do Flamengo, ou até mais, não tem essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo tem tendo nos últimos dias. Em 15 dias, são 5 lesões parecidas, lesões musculares. Então, acho que valeria a pena, sim, uma explicação de algum profissional do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, venda no Flamengo. Pois é, tentaram esconder, mas um tal de Vene Casagrande conseguiu descobrir. Por quê? Igor Jesus está sendo vendido ao Estrela Amadora de Portugal. É isso mesmo, informação que eu recebi um pouco depois do programa SBT Sport. E assim que eu saí do ar, a pessoa me ligou e falou: Vene, tem um presentinho para você. Igor Jesus vendido para o Estrela Amadora. O Flamengo vai vender 50% dos direitos econômicos desse atleta por 2 milhões de euros. Dá em torno de 12 milhões e meio de reais.
e o Flamengo vai manter 50% de uma futura venda. Então, teoricamente, o Flamengo está avaliando esse jogador por cerca de 25 milhões de reais. Eu não acho nenhum absurdo. Inclusive, o jogador já deve viajar nesse sábado para se apresentar ao novo clube, no caso Estrela Amadora, e assinar o contrato válido por 4 temporadas. O Flamengo, inclusive, vai receber esse valor, grande parte, à vista. A forma de pagamento também foi muito boa para o Flamengo, no meu ponto de vista. Eu vi muita gente criticando a venda, mas, gente, o Flamengo está vendendo um jogador que não está tendo espaço. Eu vou até ver a idade dele aqui. Eu até acho que é um jogador com potencial. Eu acho que é um jogador com potencial. Mas se a gente for parar e analisar hoje no elenco do Flamengo, ele não vai ter espaço, gente. A verdade é essa. Ele não vai jogar e cada vez mais ele vai ficar desvalorizado. Então o Flamengo fez bem. É um jogador de 21 anos que vem jogando pouco com o técnico Tite. Mesmo alguns jogadores lesionados. É o Léo Ortiz que está jogando como titular. Ele tem 17 jogos esse ano e duas assistências. Ia jogar pouco no Flamengo, cada vez mais ele ia ser desvalorizado. O Flamengo está vendendo esse jogador por 12 milhões e meio de reais e mantendo 50% de uma futura venda. E eu tenho certeza que futuramente vai pingar um valor ainda maior na conta do Flamengo, desses 50%. Então eu acho que o Flamengo fez certo, sim, em negociar esse jogador por essas cifras. E para finalizar, o Flamengo recusou uma proposta do Rio Ave de Portugal, outra informação que eu obtive, para emprestar o centroavante Felipe Lima, do Sub-20. A oferta para o jogador, no ponto de vista financeiro, era muito boa, pois ele teria um bom salário e poderia dobrar o salário se disputasse 10 jogos, pelo menos 45 minutos em campo, pela equipe principal do Rio Ave. A diretoria recusou porque, após conversas com Tite, entenderam que ele poderia ser usado no profissional. Inclusive, Felipe Lima foi relacionado no jogo contra o Bahia e deve ser convocado de novo pelo técnico Tite para o jogo desse final de semana diante do Corinthians e ficar no banco de reservas. São essas as informações de momento. Nossa, consegui gravar a tempo. Tamo junto, galera. Um beijo para vocês. Forte abraço e fui! Valeu!